Olá! O câncer de mama é um tumor que se desenvolve na própria mama. Ele é resultado de alterações genéticas em conjuntos de células do corpo que passam a se dividir descontroladamente. É a segunda causa de morte por câncer nos países desenvolvidos. E a prevenção primária, como boa alimentação e cuidados com o corpo, podem evitar em até 30% os casos desta doença. Na reportagem de hoje, vamos conhecer histórias de mulheres guerreiras que enfrentam ou já enfrentaram câncer de mama. Confira! Nádia tinha um dia a dia intenso, mas desde 2012, quando descobriu que tinha câncer de mama, ela mudou a rotina. No início foi difícil, mas a empresária não desanimou. Na hora eu desesperei, nossa, saí do chão, porque muita gente fala que isso é uma sentença de morte e tal, e com o tempo eu fui me graduando mais nesse problema, pesquisando mais, entrando em grupos e tal. E vi, realmente é uma coisa grave, mas que não era aquela sentença de morte, não. O câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete mulheres em todo o mundo. E é a maior causa de morte por câncer nas mulheres. O câncer de mama ele acomete as mulheres em todas as idades, mas com o envelhecimento, maiores as chances dele acontecer. A faixa média de mulher, a mediana de idade das mulheres com câncer de mama é de 62 a 65 anos. No Brasil, a estimativa é que mais de 57 mil mulheres sejam diagnosticadas com câncer de mama ainda neste ano. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, a idade é um dos mais importantes fatores de risco e a incidência de casos tem aumentado entre mulheres com até 50 anos de idade. E a prevenção é fundamental para evitar a doença. O autoexame ele é muito importante para a mulher conhecer a própria mama e detectar essas alterações o mais precoce possível. Porém, o autoexame, muito importante se dizer, ele não é capaz de detectar tão precoce quanto a mamografia. Por isso, a importância da prevenção, da mamografia anualmente, de 40 até 70 anos, fazer pelo menos anualmente essa mamografia, que é quando ela detecta alterações milimétricas que seriam impossíveis de ser detectadas até ao exame físico mesmo. Se entregar à doença, jamais. Esta é uma das filosofias seguidas pelo Pérolas de Minas, um grupo formado por mais de 150 mulheres que enfrentam ou já enfrentaram o câncer de mama. Tem dúvidas que a gente tem durante o tratamento, que não adianta perguntar para médico, para irmão, para família. A gente quer compartilhar com quem passou pela experiência. A gente acolhe as mulheres que estão passando pelo tratamento. A gente faz também visitas a pacientes em hospitais, acompanha pacientes, Mas assim, é bem bacana porque é uma troca de experiência, é uma troca de aprendizado. Mary está fazendo o tratamento contra a doença e encontrou no grupo o apoio para enfrentar o câncer de mama. Quando a gente recebe a notícia é um baque, é um susto, porque a gente não espera que isso aconteça com a gente, Mas na mesma hora que eu levei aquele baque, eu me recordei de umas palavras que eu li há muito tempo atrás, que fala assim: sempre, em todos os momentos da sua vida, por amargos que sejam, confie firme e decididamente em Deus. Então me deu um amparo naquela hora, sabe? Parece que cresceu uma força dentro de mim. E o grupo Pérolas, ele é muito bom, por quê? Porque é um grupo só de mulheres, é um grupo fechado só para mulheres. Então, dentro do grupo, nós podemos nos abrir, sabe? Fazer perguntas que a gente muitas vezes não tem coragem de perguntar. Os olhares dessas mulheres transmitem isso, sabe? Você vê, é um olhar de um sorriso, de uma esperança, de que a vida continua, que não para, assim, que não é o fim de você ter um câncer, que o câncer pode ser um começo de uma nova vida. O conselho que eu dou para todas as mulheres: gente, viva um dia de cada vez. Todo dia que você acordar, você agradece a Deus por estar aqui. Entendeu? É viver mesmo e não achar, para mim não tem mais jeito. Tem. Só Deus pode dizer quando você vai. É viva mesmo e seja feliz e tente, entendeu? Ao máximo, eu sei que não é fácil,
Eu sei que tem suas limitações, suas dores, mas procure ser não revoltada com a vida, com o mundo, com Deus. E pelo contrário, agradecer a vida que você tem agora, o seu Deus que está junto com você e ser feliz. E como vimos na matéria, a estimativa é que 57.120 mulheres sejam diagnosticadas com câncer de mama apenas no Brasil em 2015. E a prevenção, como o autoexame e a realização da mamografia, em períodos contínuos, é crucial para evitar o surgimento desta doença. O mês de outubro é dedicado ao combate ao câncer de mama em todo o mundo. E o repórter PUC não poderia deixar de falar sobre este assunto. Recebemos hoje no estúdio o Dr. Roberto Porto Fonseca, que é médico oncologista. E também recebemos uma das fundadoras do grupo Pérolas de Minas, a Maria Luísa Oliveira, que vai falar com a gente sobre o trabalho realizado por várias mulheres que fazem parte do projeto. Sejam muito bem-vindos ao Espaço PUC. Boa tarde, parabéns. Essas campanhas de conscientização são fundamentais, inclusive para modificar do ponto de vista social a evolução natural da doença. Meus parabéns e parabéns também às pérolas, né? Porque estão aí sempre voltadas para com muita compaixão para aquele ser humano que efetivamente precisa numa hora difícil, né? E falando sobre o grupo Pérolas de Minas, Maria Luísa, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente como funciona esse projeto. O grupo surgiu da necessidade de ter um diferencial de apoio às mulheres que estejam em tratamento e até mesmo as que já passaram pelo tratamento. Então, a gente faz um trabalho de conscientização, acompanha em hospitais, até ajuda com alguns materiais de primeira necessidade. Isso tudo a gente faz nos cotizando, cada uma ajuda com o que pode. E é um grupo direcionado para as mulheres que tiveram câncer de mama, porque é um grupo fechado, porque a gente quer compartilhar ali todas as dúvidas que a gente tem e com relação às nossas intimidades. Não é sobre o tratamento médico, é sobre as nossas dúvidas. Às vezes a gente tem dúvidas com relação ao nosso companheiro, marido, parceiro. Então, assim, a gente quer ali, naquele momento, compartilhar essas intimidades. Então, o grupo veio para trazer essas informações. E, doutor, como podemos diagnosticar o câncer de mama? Como podemos? Como devemos? Como perguntar? O ideal, evidentemente, é que nós tenhamos em mente duas coisas. Sempre prevenção primária e prevenção secundária. Prevenção primária é evitar que o tumor apareça, que a doença apareça. Como é que você evita isso, primariamente? A amamentação, por mais de 12 meses, reduz em torno de 5% a incidência de câncer de mama na mulher. Então, é um dado importante. Segundo, interessante, exercício físico. É uma maneira saudável de viver, com uma dieta adequada, um exercício físico diário, etc. Isso também, nós estamos falando então de 25% de redução de incidência do câncer de mama na mulher. Um outro dado fundamental, evitar sempre que possível a utilização de hormônios exógenos. Reposição hormonal na pós-menopausa, particularmente, nós somos fundamentalmente contra, não são casos muito excepcionais. E apesar dos estudos serem um pouco controvertidos, eu tenho muita preocupação com a utilização indiscriminada que é feita com a mulher, pela mulher de anticoncepcionais, são estrógenos exógenos. Então a gente vai primariamente, fundamentalmente evitar. Talvez a gente converse a posteriori sobre isso e primariamente também, em casos muito particulares, mastectomia profilática. Mas isso é um tema um pouco diferente. E a prevenção secundária? A prevenção secundária não é evitar, mas seria o diagnóstico mais precoce possível. Foi falado ali em autoavaliação da mama, é importante, porque a mulher fica se conhecendo, né? Ela também tem outros fatores, como a perda do medo, da possibilidade de adquirir a doença, etc. Porque isso existe muito, né? Sim.
A mulher que não se toca, não conhece seu corpo, ela não tem condições de se conhecer, e aí ela não descobre o que tem de diferente. O que está acontecendo diferente no corpo. Bem, então, a prevenção secundária parte basicamente, como a doutora colocou muito bem no início, com a utilização de um exame complementar, que é a mamografia, feita naqueles períodos, 40, 50 anos até 70, 74 anos, que é onde efetivamente acontece uma incidência maior da doença, né? Basicamente seria isso. E doutor, o câncer de mama é uma doença silenciosa ou possui sintomas? Essa pergunta é muito interessante porque é muito variado. Um tumor, ele pode se apresentar completamente sem sintomas, teoricamente é o ideal, porque você estaria fazendo, na maioria dos casos, um diagnóstico o mais precoce possível. Hoje, nós temos isso cada vez mais, o tumor ser diagnosticado numa fase pré-clínica, ou seja, lesões milimétricas, né? Então não traz sintomas, como ele pode trazer sintomas. Geralmente são nódulos. Deixar claro aqui, nem todo nódulo na mama é câncer. Pelo contrário, a maioria dos nódulos na mama não são tumores malignos, né? Então, nódulos, alterações mamilares, retrações de pele, isso com relação à questão local. Se porventura a doença ela se espalhar no organismo, ela pode, teoricamente, acometer pulmão, osso, fígado, etc. E os sintomas vão estar relacionados a qual seja o órgão acometido pela doença. Agora, Maria Luísa, como surgiu a ideia de criar o grupo Pérolas de Minas? Olha, essa ideia vem desde outubro do ano passado e nós reunimos, né, eu tive uma ideia, chamei uma amiga para a gente criar um grupo e convidamos uma outra amiga também para fazer parte dessa criação. É porque a gente sentia necessidade de ter uma página também onde pudesse compartilhar informações com médicos, né, com os fisioterapeutas, os profissionais multidisciplinares do tratamento, compartilhando essas informações na nossa página do Facebook. Quem passa pela doença, eu pelo menos penso assim, eu não vejo um câncer. O câncer, no meu caso, eu não falo câncer, o meu aprendizado, quem passa por ele não tem condições de sair, não pensar no próximo, de uma maneira para ajudar a aliviar essa dor. Eu passei pelo câncer, eu tinha 27 anos. Isso foi há 26 anos atrás. Na época eu escondi, eu tinha vergonha de falar. Eu tive de vergonha de contar para os meus pais. Demorei uma semana para contar para eles. Então, a partir disso, pela falta de informação, inclusive pelo estigma daquela época, e até hoje a gente sabe que tem, da palavra câncer. Então, nós sentimos necessidade de estar ali mostrando para aquelas mulheres, para todos os pacientes, as pessoas que chegam até nós, que apesar de ser difícil, existe vida com e pós-câncer. Muito bacana a história, Maria Luísa. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre o projeto e sobre o câncer de mama, porque agora nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente volta à nossa conversa sobre o câncer de mama. Pois é, Luísa, e também vamos falar sobre a importância do Outubro Rosa. Não sai daí, pois já já estamos de volta. Estamos de volta com o Repórter PUC e hoje o assunto é o câncer de mama. E neste bloco vamos tirar algumas dúvidas sobre a doença. O que é mito ou verdade? Doutor, é verdade que a amamentação pode ajudar a prevenir o câncer de mama? Não há a menor dúvida, particularmente quando a mulher amamenta por mais de 12 meses. E é interessante que não só diminui a incidência de câncer de mama da mulher, como também, todos nós sabemos, fartamente ajuda a criança. Então, a amamentação tem que estar sempre no dia a dia das mulheres que deem à luz a novos meninos, né? Doutor, e sobre o uso de sutiã apertado, que às vezes as mulheres têm um pouco de dúvida, né? Pode causar? Mito. Mito. Bom, doutor, tem uma outra aqui. O uso de desodorante pode causar o câncer de mama? Outro mito.
Não existe nada, absolutamente nada. Bom, e acredito que seja um mito também, o câncer não é contagioso, né, doutor? Definitivamente. O câncer é uma doença do DNA, é uma doença genética, intracelular, não contagia, definitivamente. Bom, e o câncer de mama tem cura? Eu não tenho a menor dúvida. Rapidamente, nós temos que entender, porque foi falado pela Malu a questão do estigma que a doença traz. E, infelizmente, eu concordo, apesar de que isso tem mudado muito. Quando, há 40 anos, me formei, nós tínhamos a gente curava em torno de 25% dos casos. Hoje, nós curamos do câncer de um modo geral. Hoje, curamos mais de 65%. Das doenças crônico-degenerativas que acometem os seres humanos, a de maior índice de cura é o câncer. E o câncer de mama é curável. Quem pode responder isso na carne, na pele, é a minha querida do lado aqui, que é a Malu, né, Malu? Isso a gente sempre tem que ter em mente. É potencialmente curável, particularmente quando diagnosticado numa fase mais precoce. E o que pode justificar o fato de que o índice de câncer de mama tem aumentado nos últimos anos? A doutora, no início, ela falou uma coisa muito interessante. A mediana de incidência está em torno de 60 anos, né? 62, 65 anos, apesar de poder acometer qualquer faixa etária. A expectativa de vida da mulher há 100 anos atrás nesse país era de 44 anos, não dava tempo. Então, o principal fator é o fator idade, sim. Além disso, nós falamos sobre fatores hormonais, que é outro fator muito importante, porque hereditariedade está em torno de 5% a 10% só. De modo que a incidência ela tem aumentado porque, felizmente, as mulheres vivem mais. Não é isso? Agora, Maria Luísa, o importante durante o tratamento é não se entregar à doença? Eu falo sempre que quando a gente recebe o diagnóstico, você tem dois caminhos. Ou se entrega ao diagnóstico, ou faz o caminho de viver, a opção de viver. Eu, pelo menos na minha história, e procuro passar isso para as outras mulheres, que a gente tem que fazer o caminho da escolha pela vida. Claro que nesse trajeto temos momentos difíceis, mas nada que a força de vontade, a fé, a determinação nos deixe para trás. E como o grupo ajuda no sentido da prevenção ao câncer de mama? Nós promovemos palestras, distribuímos materiais informativos em hospitais, clínicas, fazemos campanhas, né, por ocasião do Outubro Rosa, fazemos palestras anualmente, direto, o ano todo. Uma coisa que eu sempre falo nas empresas que a gente vai falar sobre a prevenção do câncer de mama, é que eu sinto muito que nós somos muito procuradas em outubro e o pessoal só acha que câncer de mama só deve ser falado em outubro. O câncer de mama surge todo dia, né, doutor Roberto? Sem dúvida. Então, é isso que eu sinto muito da gente não ter esse apoio que a gente tem no outubro para poder falar mais sobre a doença o ano inteiro. Agora, doutor, um dado que pouca gente conhece. O homem também pode ter câncer de mama? Pode, é 1% dos casos, em torno de 1%. Né? E um prognóstico igual ao da mulher. Geralmente o prognóstico é pior porque, como ele é pouco incidente, o diagnóstico é feito numa fase um pouco mais tardia. Mas a nível de tratamento, quando diagnosticado, em termos de prognóstico, ele se equivale ao câncer de mama da mulher. Bom, Maria Luísa, em relação ao apoio psicológico, eu acredito que seja um fator muito importante na descoberta da doença. Como vocês atuam nesse sentido? A gente sempre tem parceiros. Então, quando a gente tem uma colega do grupo que está passando por um problema mais sério, a gente indica um profissional, fala para procurar o profissional. E a gente sempre relata no grupo os nossos depoimentos, como aconteceu conosco, como que cada uma encontrou força para sair da doença. Isso ajuda muito. Eu acho que o depoimento e cada uma contando a sua história ajuda muito no psicológico, né, doutor? Não tem a menor dúvida. Essa atitude positiva e particularmente de luta contra uma doença que merece toda a nossa compaixão, mas perfeitamente, potencialmente curável, é fundamental.
não se pode entregar. Isso. Bom, doutor, e como nós podemos prevenir o câncer de mama? Nós vamos voltar novamente àquelas duas questões. Prevenção primária. Primária. Evite utilizar hormônio exógeno, reposição hormonal na pós-menopausa. Eu, particularmente, mais uma vez, eu tenho muita ansiedade com essa utilização indiscriminada de anticoncepcionais pela mulher. Amamente, se você deu à luz, amamente por pelo menos 12 meses o seu filho. Tenha uma vida saudável, atividade física diária, uma alimentação adequada. Isso aí, nós estamos falando em pelo menos 30% de redução da incidência na mulher. 30%. Isso com relação à prevenção primária. A prevenção secundária seria, mais uma vez, mamografia e uma avaliação médica periódica. Bom, doutor, o senhor citou o uso dos anticoncepcionais. Para as mulheres que estão em casa, quais os métodos contraceptivos são mais seguros, então, para evitar a doença, na verdade? Existem inúmeros métodos contraceptivos. A minha sugestão é que a mulher discuta isso com muita profundidade com o seu ou a sua ginecologista. Eu posso sugerir, mas eles vão ter muito mais condições adequadas do que eu que falar. Infelizmente, a utilização indiscriminada de medicamentos na nossa sociedade não é só hormônio, não, medicamentos em geral. Nós, brasileiros, adoramos um remedinho, né? O que é péssimo. Então, a gente tem que deixar isso claro para a sociedade, evitar. E com relação ao que você me perguntou, converse com o seu ginecologista. Olha, eu prefiro outro método anticoncepcional. Qual que eu vou utilizar? Bom, Maria Luísa, e quais as dicas que você gostaria de deixar para as mulheres? Olha, eu acho assim que a gente não pode desanimar diante de qualquer problema na vida. Que a gente tem que seguir em frente. Fé é fundamental, fortalece, nos dá ânimo, força e não desanimar. A gente tem muita coisa para viver, a vida é muito boa. É muito bom viver. Mesmo quando a gente está ali no tratamento, nos efeitos colaterais de uma quimioterapia, a gente pensa, eu quero sair dessa. Então, que não se entregue nunca. A vida é muito boa e tem muita coisa boa para se viver. Bom, doutor, e a mastectomia preventiva, ela elimina o risco de câncer? A prática desse tipo de cirurgia é comum no Brasil? Definitivamente não. E possivelmente, felizmente, não. Angelina Jolie, depois que ela veio à tona, houve toda essa febre. Para ter uma ideia, ela não elimina porque 5% das pacientes que submetem a essa prática ainda podem desenvolver o câncer de mama. Ela só deve ser indicada para aquelas mulheres que possuem mutações BRCA1, BRCA2, ou seja, que têm uma possibilidade de 30% a 70% de desenvolver o tumor durante a sua vida. Agora, particularmente, eu recomendo que, antes de ser feito, o médico e o paciente devem discutir profundamente todos os riscos e benefícios desse procedimento. Bom, o nosso tempo, infelizmente, está terminando. Gostaria de agradecer a presença de Maria Luísa, do Dr. Roberto aqui no Repórter PUC de hoje. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Quem agradecemos somos nós, viu? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e de vocês nos permitirem falar da importância e da conscientização do câncer de mama. Bom, e parabéns pelo trabalho desenvolvido pelo Grupo Pérolas de Minas. Obrigada. E agora nós vamos, antes de encerrar o nosso programa, nós vamos assistir um vídeo sobre o combate contra o câncer de mama realizado pelos estagiários da PUC TV. Cuide-se. Previna-se. Toque, sinta. No Brasil, o exame clínico é indicado para mulheres a partir de 40 anos. Fatores simples podem evitar a doença. Cuide do corpo e da alimentação. O câncer de mama tem cura. Não se esqueça de consultar um especialista. Eu me cuido. Eu me cuido. Eu me cuido. E você? Proteja-se. PUC TV Minas na luta contra o câncer de mama. Ficou muito legal, né, Luísa? Muito bacana. Bom, e hoje nós vamos ficando por aqui. Você gostou do nosso programa? Não deixe de participar enviando sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br e também pelas redes sociais da PUC TV.
Amanhã é dia do Espaço Cult com a nossa colega Mariana Almeida. Na segunda-feira eu estou de volta com o Espaço PUC às 4h30 da tarde e espero por você. Obrigada e até lá! E lembrando que nós temos um encontro marcado toda quinta-feira às 4h30 da tarde, ao vivo, pela PUC TV e TV Horizonte. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!